Esses dias nós saímos um pouco de Santa Maria, estivemos lá com os Vargas em Manaus, porque os Vargas dominam o mundo, não é? Eu acho que o Vargas está em todo lugar, tem Vargas, meu Deus do céu. Chegaram até a assumir o Brasil uma época com Getúlio Vargas. Não é? Manaus é cheio de Vargas. Aí nós estivemos esses dias lá em Manaus com os Vargas, pastor Mauro, pastora Fátima, todos eles. Mandaram a paz para os irmãos, mandaram um abraço e continuam na comunhão conosco aqui, intercedendo pela igreja, pelo Templo das Nações de Santa Maria. E é muito bom poder voltar para casa, retornarmos aqui à cidade, mesmo com frio, não é? Um calor muito bom lá, um clima maravilhoso, muito peixe abundante. Oh, meu Deus do céu, é quase um paraíso, não é? Mas é muito bom estar aqui com a igreja que nós amamos, com os irmãos. Como? É quase a Nova Jerusalém. Algumas pessoas elegem alguns lugares para ser a Nova Jerusalém, não é? Isso é bem do ser humano, do indivíduo. Bem, mas nada como estar aqui com os irmãos, com a igreja em que amamos, com os pastores, líderes, supervisores. E ao retornarmos, na quinta-feira eu vim pela manhã para a oração despertar. E foi muito bom quando a pastora me deixou aqui do lado e foi levar as meninas no colégio. E eu fui chegando aqui, estava o pessoal ali orando e eu consegui escutar a voz do irmão Maurício, do irmão Marcondes, do Luiz, depois do irmão Milton. E foi muito bom chegar na igreja e ouvir o som desses homens chorando, buscando a Deus, buscando ao Senhor. E eu disse: é isso, Senhor, é muito bom chegar num lugar, no meio de um povo que ama o Senhor, que ama se conectar com Deus através da oração. Foi muito especial nesta quinta pela manhã. Então, veja, é exatamente o tema que nós temos para essa primeira semana. Essa primeira semana nós vamos falar sobre a vida de oração. O tema desse mês é características de uma igreja relevante. Diga: características de uma igreja relevante. Escute uma coisa, nós colocamos ali, postamos lá no grupo dos líderes, deu um imprevisto com o nosso informativo, não vai sair nesse mês o informativo. E aí então que bom, tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Então nós pedimos para que os líderes viessem nos cultos, como fazíamos um tempo atrás, não é? Com a caneta, com a agenda, com o papel, com o telefone, para anotar as pregações. Lembra que houve uma época em que nós fazíamos isso. A mensagem era passada no domingo, reprisada na semana, e os líderes vinham e anotavam os textos, as mensagens e tal, e depois passavam nas células. Isso é bom a gente poder voltar a algumas práticas que são boas, que são saudáveis, não é? Então, eu vos convido a anotar os textos, porque essa é uma maneira boa de também ter isso para a gente. Fica muito cômodo às vezes, não é? Está ali o informativo, é só ir lá, e às vezes nós, em última hora, pega o informativo e vai lá, nem sabe o que está dizendo, quem sabe. Espero que não seja o caso dessa igreja, mas algumas pessoas deixam tudo para a última hora. E assim é bom que você já vai a semana inteira ruminando e se lembrando da palavra que você mesmo anotou, que você mesmo escreveu. Por outro lado, ações assim é bom porque elas vão nos alinhar e mostrar assim, bom, é isso aqui. Se algum irmão pregar uma outra coisa, eu não sei em que mundo que ele estava, porque a palavra é essa aqui. Não é? A palavra está sendo dada no culto. Então é uma coisa boa para, lá na célula, os irmãos ficarem atentos se de fato o líder recebeu a palavra que ele foi ministrado. Então, durante esse mês nós vamos trabalhar assim, bem na paz, deixando que o Senhor nos conduza. E o tema desse mês então é isso, características de uma igreja relevante. O tema dessa primeira semana é vida de oração. Diga: vida de oração. Nós vamos trabalhar durante esse mês, ensinando como uma igreja relevante deve se portar, a começar da vida de oração, a comunhão que ela mantém, que ela preserva,
que ela cuida. Depois, na terceira semana, nós vamos falar sobre uma igreja relevante que tem um amor profundo pelos perdidos. E na quarta semana, uma igreja relevante, ela será sempre generosa. Sempre. Generosidade é uma característica de uma igreja fiel, de um cristão que de fato serve ao Senhor, não é? Queridos, eu acredito plenamente na missão integral. Eu acredito que, e aí na terceira semana nós vamos, na quarta semana, que é a generosidade, terceira semana, nós vamos trazer alguns exemplos importantes sobre esse aspecto da missão integral e o papel da igreja. A Bíblia diz que não se pode colocar uma lâmpada debaixo de uma cama, debaixo de uma mesa. A lâmpada precisa estar no lugar onde ela deve estar. Ela deve estar no velador. Ela deve estar no lugar que possa ser útil, para que ela possa cumprir o seu papel, que é iluminar o lugar. A igreja precisa assumir o seu lugar. Ela precisa assumir o seu lugar de ser um agente transformador do indivíduo. Se nós estamos aqui, queridos, e as pessoas estão nessa igreja, se achegando aqui, e continuam mentindo, continuam trambicando, e continuam dando golpes, e continuam adulterando, e continuam não perdoando um ao outro, continua aquele parente, aquele ser humano, o mais chato, o mais complicado. Esta pessoa não me entendeu o que é o Evangelho. Porque, queridos, o papel da igreja é a transformação do indivíduo, ele é apresentá-lo a Jesus, mas também que haja uma transformação na vida dele. Uma transformação não que comece exteriormente, mas uma transformação que comece interiormente. Jesus diz: o que mentia, não minta mais. O que roubava, não roube mais. O que trambicava, não trambique mais. Na verdade, esta pessoa, ela alcançou a transformação que o Evangelho lhe propõe. Esse é o papel da igreja, queridos, é a transformação do indivíduo, e com o indivíduo, a sociedade. A transformação do indivíduo e com ele, a sociedade ser também transformada. Eu citava pela manhã, por exemplo, a questão da Coreia, há 60 anos atrás, a Coreia do Sul. Você sabe que houve lá a guerra civil entre a Coreia se dividiu entre Sul e Norte. O Norte apoiado pela União Soviética, o Sul pelos Estados Unidos, e houve uma guerra e foi dizimada milhares de coreanos, e é certo que a Coreia do Sul ficou totalmente arrasada. Se eu não me engano, o penúltimo país mais pobre do mundo há 60 anos atrás. Nós vimos lá na Coreia um rio que é potável, que atravessa Seul, semelhante a que tem em São Paulo, que a pastora viu muito bem, que é o Tietê. Quem conhece São Paulo e conhece a Zona Sul, tem um rio que atravessa São Paulo, chega até o interior, que é o Tietê. Na capital é impossível andar perto do rio e não ter que tapar o nariz, porque é extremamente poluído, não há vida no Tietê, na capital, poluído. O governo já falou lá no estado de São Paulo de milhões de despoluir, nunca. Olha, cresci a vida inteira ouvindo essa conversa, isso nunca aconteceu. Você sabe por quê? Porque os dinheiros que vêm são desviados, porque o ser humano é transformado. A igreja da Coreia começaram a orar, começaram a buscar a Deus pelo país. A maioria dos governantes, eles estão conhecendo a Jesus, conhecendo a Deus. Houve um grande programa de transformação na Coreia. Hoje, esse rio que há 50 anos atrás era poluído, não tinha peixe, as pessoas pescam nele, tem vida. É um país próspero. Igrejas com 300, é muito comum igrejas com 10, 20, 50, 300, 1 milhão, 800 mil. Nós fomos visitar uma igreja com 300 mil membros, outra com 800 mil membros, e a do Poanguichu com 1 milhão de membros. É um ser humano que é transformado, e a sociedade também é transformada, queridos. Eu sei que nunca faremos, no plano humano dessa terra, uma nova Jerusalém, como a pastora brincou. Nunca faremos, nunca conseguiremos.
Nunca conseguiremos nesse plano ter um governo plenamente justo que vai trazer paz à humanidade, a não ser o anticristo, a falsa paz. Mas é possível nós vivermos numa sociedade melhor. É possível nós vivermos em grupos melhores, numa cidade melhor. É possível amenizarmos o caos do pecado desse mundo. E como isso é possível? Através da ação relevante da igreja. A igreja tem esse papel extraordinário. Como igreja, queridos, o nosso papel não é apenas tirar o homem do inferno. Escute isso. Como igreja, o nosso papel não é apenas tirar o homem do inferno, mas é tirar o inferno de dentro do homem. Essa é uma visão da missão integral da igreja. Não é apenas tirar o indivíduo do inferno, mas tirar o inferno de dentro dele. A igreja tem essa graça de, através do Espírito de Deus, de fazer isso. Onde nós andávamos antes de ser alcançado por Jesus, desacreditados, perdidos, desiludidos, no império das trevas, sem direção, sem rumo, até que o Senhor Jesus nos alcançou e nos transformou. Hoje nós somos salvos, libertos, transformados, remidos pelo sangue de Jesus. E através de nós, quantas pessoas já não foram alcançadas por Deus? O slogan da missão integral é: o evangelho para o homem todo, não é? Para o homem todo. E para todo homem. Então, de uma forma completa, queridos, o homem ser alcançado por Deus, e a igreja deve assumir essa posição de ser um agente transformador dos perdidos. Não apenas de dizer, Jesus ama você e Ele vai lhe dar o pão da vida, mas alcançar o pão para o perdido. Como é que uma igreja se torna relevante? Como é que uma igreja ela faz diferença? Ela começa pela vida de oração. Toda igreja relevante parte do princípio da vida de oração. Diga, vida de oração. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Digamos que aqui, quantos casados nós temos aqui? Pai de família, levante sua mão. Você tem filhos, os homens que aqui estão. As mulheres que aqui estão, mãe de famílias e mães. Imagine, por exemplo, se, como eu disse pela manhã, imagine se houvesse um sinistro, que Deus nos guarde e nos livre. Mas somos seres humanos, estamos suscetíveis aos sinistros da vida, não é? Imagine que houvesse um sinistro e o homem viesse ao óbito, falecesse, e aí a família ficasse lá só com a esposa e os filhos. Eu perguntaria, mulher que aqui está, esse homem, esse marido, esse pai, faria falta na sua família? Fique com você, não vamos complicar as coisas hoje aqui, pelo amor de Deus, não é? A pastora Rose disse que mais ou menos. Ai meu Deus, não vamos complicar as coisas, pelo amor de Deus. Digamos que esse homem venha a óbito. Eu pergunto a você, ele tem um papel crucial no seio da família? Ele faria falta? Ele faria falta em casa? Não só no aspecto do salário, de dinheiro, mas também como pessoa, como indivíduo, como pai, como modelo. Ele faria falta? Eu pergunto a você, marido, se essa mulher que você tem, sua esposa, a mãe, se ela viesse a óbito, ela faria falta na família? Ela faria falta em casa? Ou você diria, graças a Deus, que foi. Já foi tarde, diz o pastor Arnoldo. Eu não sei para que ele está dizendo isso. Casados nele. Mulher única e homem ao máximo. Viu, queridos? Eu já vi essa frase, e para mim ela é uma verdade. Frases como essa: como uma mãe faz falta em casa. Eu já vi essa frase. Como uma mãe faz falta em casa.
como uma mulher faz falta em casa. Muitas mulheres, em muitos lares, isso é uma verdade. Eu fico pensando, será se nós não existíssemos, desse um sinistro, nós faríamos falta na nossa família, na nossa casa, no nosso lar? Ou não, ou seria um alívio? Eu já vi viúvas dizerem, graças a Deus que foi, pastor. Eu já ouvi, Deus como minha testemunha, eu já ouvi viúvas dizerem assim, agora eu vou ter um pouco de paz, pastor. Agora eu vou viver um pouco, porque esse homem só me incomodou. E eu já ouvi o contrário. Eu já ouvi homens dizerem assim, olha, mulher por uns anos nem pensar. Eu vou cuidar dos meus filhos, da minha vida. Não sei, não é? Eu conheço homens que mantiveram casados com o Senhor. De igual modo conheço mulheres. Mas veja, queridos, faríamos a diferença se nós não tivéssemos inseridos na vida da nossa família? É uma coisa para se pensar. De igual modo a igreja, nós como igreja local, se nós fechássemos as portas hoje e eu anunciasse aqui, irmãos, olha, a partir de hoje, cada um segue sua vida, nós não teremos mais Templo das Nações, vamos fechar o projeto social. Seria um alívio para todo mundo? Seria assim, a cidade iria perceber que abriu, que fechou a igreja? Porque às vezes o que eu percebo é que abre a igreja e fecha a igreja, e a sociedade nem sabe disso. Nem sabe, é como um bar que abre e fecha, é como uma empresa que abriu e fechou, ninguém nem sabe. Alguém vai lá e coloca nova direção, uma nova placa, tinha uma igreja aqui, não sabia que tinha uma igreja aqui. E abre e fecha, tinha uma loja aqui, eu nem sabia que tinha uma loja aqui. Ou de fato nós faríamos diferença se nós fechássemos essas portas? Muita gente iria sentir falta, muita gente iria dizer, não, Deus o livre, não pode acontecer uma coisa dessa. Ou todos diriam, que alívio, graças a Deus, era um incômodo essa igreja. Nós somos relevantes como igreja local. Quando pensei nesse tema, eu pensei exatamente isso, queridos. O que nós estamos fazendo como igreja local? Nós somos uma igreja que se reúne todo final de semana e todos os dias. E o que acontece depois? A transformação, a mudança, estamos nos tornando pessoas melhores, pais de famílias, a mensagem está sendo recebida por nós e sendo utilizada, estamos levando a outros, estamos fazendo um bem às pessoas que estão à nossa volta, estamos sendo de fato uma igreja relevante, e para a glória de Deus. A resposta que eu tenho é que sim, nós somos uma igreja relevante nesta cidade. Nós somos uma igreja relevante nesta comunidade. E para continuarmos sermos relevantes, nós precisamos seguir esse modelo da oração. Vamos para o texto do mês, que é Atos 2, 42. Deixa eu seguir com vocês aqui. Esse é o texto do mês e já vamos ler o texto da primeira semana. Atos capítulo 2, verso 42. A palavra do Senhor nos diz: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Essa é a palavra de Deus. Aqui está um modelo de nós como igreja, de nos reunirmos, partilhando o pão, orando na comunhão e mantendo o ensino. Aqui estão os propósitos evidenciados. Vamos para o texto da primeira semana? Atos capítulo 1, verso 14. Atos 1, 14. Anote aí. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, e inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. O próximo texto, Colossenses capítulo 4, versículo 2 ao versículo 7. Colossenses 2,
4, do 2 ao 7. Dedique-se à oração. Estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento. Para com os de fora, aproveitem o máximo todas as oportunidades. Essa é a palavra de Deus. Eu acredito plenamente, queridos, que somos uma igreja que ama a oração. Eu observo, por exemplo, nós temos todos os dias na igreja, em todos os dias, grupos de oração aqui reunidos. De segunda a segunda. Todos os dias nós temos grupos que se reúnem aqui para orar, para falar com Deus. Há dias da semana que há 2 grupos que se reúnem para orar. Enquanto estou aqui pregando, há alguém lá embaixo do altar que está orando por esse culto, que está orando por vocês. Sempre nos cultos que estamos aqui ministrando, há alguém intercedendo, há alguém orando, nos acobertando em oração. Nós dedicamos, no final de semana, uma vez por mês, nós chamamos as 24 horas de oração. Dedicamos 24 horas a cada mês, nós dedicamos a estarmos aqui do sábado das 6 da manhã até o domingo 6 da manhã. 24 horas de oração. Das 6 da manhã do sábado às 6 da manhã do domingo, passam aqui pessoas, grupos, células, líderes, ministérios, pastores, líderes, passam aqui orando, buscando a Deus. E eu gostaria, queridos, que cada dia mais você desejasse vir orar nas 24 horas. Você escolhesse um horário para vir orar, para vir buscar a Deus. Não importa se você é líder ou não, você quer se comunicar com Deus, você quer falar com o Senhor, você quer ter um momento a sós com Deus. As 24 horas é uma grande oportunidade. Queridos, todas as nossas reuniões administrativas, seja com diretoria, seja com supervisores, seja com pastores, seja com líderes de ministérios, de equipes, eu percebo isso até em ensaios. Todas as nossas reuniões, desde a escola de princípio, até passando pela escola de líderes, pelo TLC, o nosso seminário de teologia e a faculdade, todos os ministérios que são envolvidos no ensino, antes de começar e terminar, se começa e se termina com oração. Então veja, tudo que fazemos nesta igreja, nós fazemos movidos pela oração, regados com a oração. Nós seguimos o modelo da igreja primitiva, que eles se reuniam para orar, para estar em comunhão, mas se reuniam para orar, para buscar ao Senhor. E eu louvo a Deus porque esta igreja cada dia mais está fazendo isso, amando a oração. Toda igreja relevante, ela precisa partir do princípio que precisa ter vida de oração. É como, por exemplo, respirar, é como as necessidades básicas da vida. Nós necessitamos do oxigênio, nós necessitamos da água, da comida. Assim é a oração. Nós precisamos da oração. Nós cantamos agora há pouco, eu tenho fome de ti. Isso é uma figura de linguagem para dizer que orando nós nos aproximamos de Deus. Queremos Deus, precisamos de Deus. E é muito importante, queridos, como igreja local, cada dia mais, nós amarmos, nos aproximarmos de Deus através da oração. Você pode aplaudi-lo, por favor, faça com alegria. O texto de Colossenses, está com ele aí, Carol. O texto Tessalonicenses 5,17. Muito pequeno esta instrução do apóstolo Paulo. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. A versão que a Carol colocou pela manhã estava: orai continuamente. Orai sem cessar.
ore constantemente. Essa sábia palavra do apóstolo Paulo, ele viveu isso intensamente. Orai sem cessar, orai constantemente. E precisamos diariamente, queridos, orar sem cessar. E às vezes nós precisamos levantar as mãos e gritar e chamar a atenção de ninguém. Nós oramos em espírito. Às vezes algumas pessoas até escandalizam, não é? Chegam lá no restaurante e põem um monte de comida desse tamanho assim, coloca as mãos para não cair e diz: Senhor, dá vitória. Deus não vai dar vitória. Coloca as mãos e diz: agora é só vitória. Não é bem isso. Não precisa levantar as mãos e dizer: ó Senhor. Deus conhece o teu pensamento. Muito antes que a palavra venha à sua boca, Deus sabe. Escute, mas é fundamental separarmos um momento para estarmos com Deus. Eu não tiro isso, que isso é muito importante, separarmos um momento para orarmos, separarmos um momento para nos abastecermos com Deus. É muito importante separar, porque a gente separa tempo para tudo. E às vezes nós não separamos tempo para Deus. Separe um momento especial para você estar em oração com Deus. Mas se em algum momento durante aquele dia não foi possível, ore sempre. Ore constantemente. Eu dizia pela manhã e dizia sexta-feira, de que, por exemplo, se nós estamos viajando ou estamos na rua, tem um acidente, que a primeira coisa que a gente faz depois de tomar um susto é: Senhor, abençoa, livra de todo mal, que não tenha acontecido coisa pior. Nós estamos orando, vê lá uma situação de dois homens brigando, a gente vai lá: Senhor, toma a tua mão, que haja paz. Chega numa casa, a casa está tribulosa, e a gente não tem intimidade com aquela família. A gente ora no Espírito: Senhor, toma nas tuas mãos todo demônio, todo principado, toda potestade, todo espírito maligno, repreenda. Você acha que Deus não vê isso? Que Deus não escuta isso? Muito antes que a palavra venha à boca, Deus já escutou essa oração. Quantos de nós, passando por encruzilhadas, lá tem obra de bruxaria? Quantas vezes já aconteceu conosco de passarmos, e vocês, creio plenamente, de passarmos por alguma esquina, tem uma obra de bruxaria, aí você está passando de carro ou está caminhando, você estende a mão e diz: em nome de Jesus, todo o trabalho maligno está desfeito, toda a intenção do diabo está quebrada, está anulada toda a atuação de Satanás, todo o trabalho está desfeito em nome do Senhor. Você não precisa chutar o trabalho, você não precisa ir lá e quebrar as coisas. Você ora e essa oração desfaz toda obra maligna. Isso é o poder da oração. Você pode aplaudir Jesus? O faça com alegria. Eu quero para o texto de Daniel, por favor. Vamos para Daniel capítulo 10, versículo 13. Daniel 10, 13 diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Escute uma coisa, queridos, isso aqui é Daniel, e Daniel enfrentou uma grande batalha espiritual no que diz respeito à oração. Escute uma coisa, queridos, John Stott disse que o ser humano ele tem carência de transcendência. Ele tem necessidade de transpor para um outro nível, mas não consegue. Não consegue porque está atrelado a tantas outras coisas. Às vezes nós esquecemos, minha gente, que a oração envolve o mundo espiritual. Não envolve o nosso intelecto. Não envolve a nossa carne. Quantos de nós vamos orar sem vontade? Não espere orar quando você tem vontade. Não espere orar quando eu e você achamos: agora eu quero orar. A gente ora porque há uma necessidade da nossa alma de orarmos. Escute uma coisa, queridos,
Às vezes nós estamos atrelados com tanta coisa e são batalhas espirituais. Aqui eram demônios que estavam tentando impedir a oração de Daniel de chegar até Deus, de chegar até os céus. Às vezes nós enfrentamos esse tipo de situação, de demônios que querem impedir a nossa oração, ou então nós estamos acometidos de um grande desânimo e nós não temos forças para orar. Às vezes, ou então, nós temos uma gama imensa de entretenimento diante de nós, e muitas vezes o diabo usa esses artifícios. Nós temos tempo para tanta coisa que está diante de nós: televisão, telefone, internet, redes sociais, tem séries, tem tanta coisa que está diante de nós. Isso às vezes vem como distração para nós não acessarmos a Deus através da oração e ficarmos ocupados. Porque o diabo sabe que a oração é uma maneira de nós nos comunicarmos com Deus e sermos fortalecidos. Porque a oração vai aonde eu não consigo ir. A oração entra onde eu não consigo entrar. A oração acessa o que eu não consigo acessar. Então o diabo quer levanta sobre nós situações, seja ela de que forma for, para impedir que nós venhamos a adentrar um outro nível com Deus, e ficarmos naquele nível de carnalidade superficial, sem acessar os céus, ocupados com tanta coisa, preocupados com tanta coisa, cansados com tanta coisa, entretidos com tanta situação. Isso é bem coisa do inimigo, para que nós não venhamos a orar, queridos. A Bíblia diz, se você está com aquele texto, Carol, dos discípulos, que eles não conseguiam orar, estavam cansados. Está com aquele texto ali? Se você consegue achar para mim. Aqui, Lucas 22, 46. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Jesus foi orar, como de costume, mas os discípulos estavam cansados. Isso é estranho, porque na grande maioria quem fazia todo o trabalho era Jesus, e é os discípulos que cansam. Eu acho que tem gente que tem uma luta espiritual de que até entrar na igreja tá Red Bull, tá elétrico, chegou na igreja dá sono. Acorde seu irmão, diga acorde. Mexa com ele e diga, pelo amor de Deus, não vai dormir. Não vai dormir, hoje não. Não vai cochilar, aqui não. Hoje não. Digam amém. Sabe, queridos, às vezes parece uma coisa espiritual, de que a gente está mil, quando chega na igreja dá sono, dá cansaço. Sabe, essas coisas. Ok, às vezes estamos cansados de fato. E às vezes o diabo nos cansa para a gente não ter forças para orar. E a gente pensa que se formos orar cansado, Deus não vai nos responder. Porque às vezes achamos que Deus é cheio de formalidades, que eu preciso sempre levantar as mãos para os céus e falar: oh, grande, eterno, soberano, gracioso, grandioso, excelso. E às vezes o que Deus quer de nós é apenas uma palavra simples, um coração sincero e verdadeiro. Você já viu a história daquela viúva que tinha uma netinha? Morava só as duas eram muito, muito pobres, e a neta ficou doente, e a vozinha saiu em direção ao posto para achar um médico, e andou muito, não tinha como levar a criança, porque ela é de idade, e a criança não conseguia se levantar da cama, com febre, doente, fraca. E a vozinha foi até o posto médico, chegou lá e disse: minha neta está doente, eu preciso que o médico vá lá. E alguém disse: o médico não vai nas casas, você tem que trazer ela aqui. Mas eu não posso trazê-la, eu sou de idade, não tenho força, ela está muito mal. Não, dê um jeito, chame os vizinhos e traga ela para cá. Aquela senhora voltou, estava passando por uma igreja, tinha umas mulheres orando. Ela se ajoelhou junto com as mulheres que estavam ali orando, ajoelhadas. E como ela viu as mulheres orando, ela também começou a orar e a falar com Deus. Ela disse: olha, Deus, vai lá em casa. Eu vim agora lá do posto e o médico não consegue ir lá em casa.
Oh Deus, visita a minha neta, ela vai lá. Deus, nós moramos lá na rua tal, na travessa tal. O senhor vai lá, quando entrar na travessa, passa uma ponte, pega uma rua de pedras, dobra à esquerda, é uma casinha de madeira lá, a chave está debaixo do tapete, Deus. Entra lá, visita a minha neta, cuida dela. Aí ela estava terminando de orar e as irmãs que estavam na volta começaram a rir. Você não é louca orando desse jeito, dando instrução para Deus. Ela disse: Senhor, antes que eu esqueça, quando o senhor sair, deixa a chave debaixo do tapete, para mim depois entrar. Aquela senhora se levantou e foi embora. As irmãs ficaram na volta rindo, dando risada. Nunca tinha visto nada igual. Ela não chegou cheia de formalidades, dando instrução para Deus da rua, do endereço, da cor da casa, do tapete, da chave, dos detalhes. Quando a viúva chegou em casa, que pegou a chave debaixo do tapete, que abriu a porta, a netinha veio com um sorriso, abraçou e disse: que bom ver a senhora. Minha filha, você está bem? O que aconteceu? Vovó, o médico veio aqui me visitar, me abraçou, me deu um beijo na testa e disse que ia ficar tudo bem. As vestes deles eram tão branquinhas que parecia que brilhava. E não é que depois que ele saiu, me deu uma força, eu me levantei, estou bem, vovó. Coisa boa. Aleluia. Sabe, queridos, às vezes nós queremos chegar diante de Deus e com muitas formalidades, ou então esperar estar descansado para, né? Eu conheci uma pessoa que colocava terno e gravata para orar. Não é uma piada, não é? Não pode ser verdade. Eu conheci muito próximo a mim. Não pode ser verdade, né? Não pode ser verdade. Eu gosto muito da palavra do centurião, que chega para Jesus e diz assim: Senhor, é só uma palavra. Aquilo é uma oração. Ele chega para Jesus e diz: Senhor, só basta uma palavra tua e o meu servo será curado. Só nem precisa ir lá em casa. É só uma palavra tua, Senhor. Só uma palavra tua. Queridos, o apóstolo Paulo, quando no texto inicial que nós lemos, ele está dizendo: ore por mim, ore constantemente, ore para que a porta do evangelho seja aberta. Ore. A igreja orava e o evangelho alcançou todo mundo conhecido. Vamos orar. Você não precisa ter muitas palavras e palavras belas e ficar processando palavras bonitas para se achegar a Deus. Ore da forma que você sabe falar. Ore com simplicidade, ore com seu coração. E o Deus que conhece você, que conhece sua vida, Ele vai estar pronto para atender a sua oração. Aleluia. Queridos, quando nós, como igreja local, pedimos oração por uma causa, ore seriamente. Quando algum líder nosso postar alguma coisa lá nos grupos e dizer: ore por tal situação, ore mesmo. Quando alguém disser assim: vamos orar por alguém que está lá no hospital, não ore aquela mensagem. Você não é obrigado a curtir nada, mas eu acho que sim, temos a responsabilidade de orar. Alguém está doente, alguém está enfermo, alguém está em luto, vamos orar por isso. Vamos orar. Quando eu chegar nesta igreja e dizer: queridos, vamos orar por tal situação, por tal projeto, vamos orar. Você pode ter certeza que a nossa oração vai chegar até Deus. Você lembra quando aquela vez que nós chegamos aqui nesse terreno, e um dia de virada de ano novo, nós pegamos os irmãos que estavam lá do outro lado na igrejinha, e nós atravessamos a Presidente, e nós demos as mãos daqui da esquina do prédio. Nós colocamos alguém aqui na esquina do prédio e fizemos a volta até essa ponta aqui. Oramos por esse terreno que nós não sabíamos que algum dia iríamos alugar, muito menos comprar. Quem estava aqui nesse dia? Vocês estavam aqui?
Lembra que é verdade isso? Nós oramos, alguém passava na avenida e dizia: esse povo tomou muita bebida hoje. Esse povo não está bem na cabeça não, é? 00:30, 1h da manhã, de mãos dadas, orando na volta de um terreno baldio. Na verdade, nós estávamos conquistando esse lugar. Quando você ora, você conquista. Quando você ora, você vence. Quando você ora, você tem vitória. Quando você ora, você se achega a Deus. Quando você ora, você rompe os céus. Digam amém. Eu gostaria, Carol, que você colocasse para mim, encerrando, o texto de Atos 12:5, depois 12:12. Vamos adiantar alguns textos aqui. Atos 12:5, depois Atos 12:12. Olha que coisa bacana isso. Pedro, em Atos 12:5, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Nós precisamos orar. Quando alguém nos pedir oração por uma causa que estiver em luta, nós precisamos levantar as mãos, precisamos dobrar os joelhos ou nos assentarmos e orarmos. Isso tem um efeito. É por isso que o diabo quer nos ocupar, para nós não orarmos. Orando a gente vence o mundo espiritual, temos acesso a Deus. Atos capítulo 12, versículo 12. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamada Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava em oração. Que coisa boa. Eu quero convidá-lo só um minuto a se colocar em pé. Eu já vou encerrar, mas antes eu quero fazer essa prática de oração. Eu quero que você se reúna aí com 2, 3 pessoas. Eu quero orar pelas multiplicações das nossas células. Eu quero orar por isso agora.